Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e com ele nós vamos relembrar os fatos importantes para o Centro Universitário Franciscano. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, o Brasil produziu 5,4 bilhões de peças de roupas no ano passado. Isso permitiu a geração de aproximadamente 1.700.000 toneladas de camisetas, calças e camisas. Se considerarmos que esse material pode virar lixo, a reflexão é preocupante. Mas para reaproveitar roupas e também os resíduos que sobram da confecção, o curso de Design de Moda do Centro Universitário Franciscano adotou uma atitude muito simples. Tudo começa com um tracejado no papel. Aos poucos, a ideia vai ganhando formas. O esboço é recortado, analisado. E chega a hora de realizar a criação no tecido. Agulha e linha na mão ou na máquina, o instrumento vai fazendo o trabalho e jogando fora aquilo que não precisa mais. Só que aqui, o que sobra não vai tão fora assim. Os resíduos são separados e colocados nesses tonéis de plástico para ganharem outra utilidade. A ideia do projeto foi essa, foi primeiro nós começar a separar esses resíduos para quantificar eles, ver o tamanho do que a gente estava gerando, a quantidade disso, para reutilizar como matéria-prima para futuros trabalhos, futuras coisas que a gente possa fazer aqui no laboratório. A gente faz muita modelagem, então isso aí, de repente, tu diminui até custos de tu estar comprando material, sendo que muitas vezes a gente erra, a gente faz alguma coisa errada, então tu faz com esses tecidos que já estão aqui, né? Em 5 meses de coleta, 40 quilos de resíduos foram acumulados no laboratório de modelagem, uma média de cerca de 1 quilo por aluno. A maioria foi restos de tecidos, mas o número inclui fios, linhas e papéis. Materiais que, se jogados fora, seriam um peso à saúde do meio ambiente. A maioria dos tecidos, tirando o algodão, são sintéticos, mas mesmo o tecido de algodão ele passa por vários processos químicos para poder ter as propriedades que ele tem. E nisso faz com que ele se torne praticamente um material polimérico, ou seja, é um plástico. Então nossos tecidos, para ser considerados plásticos, vão demorar pelo menos 200 ou mais anos para se degradar no ambiente. A iniciativa virou um projeto de extensão, porque o material é doado periodicamente para a Associação dos Selecionadores de Material Reciclável de Santa Maria, a ASMAR. Além dessa consciência ambiental, os alunos começaram a reaproveitar melhor a matéria-prima da moda. E para a gente ter uma ideia do que é reaproveitamento de materiais, eu vou mostrar um exemplo para vocês. É essa bolsa jeans aqui, feita a partir do cós de uma saia e de outros retalhos. Olha que bacana, até o zíper foi reaproveitado. Isso mesmo, Morgana? Isso mesmo. E foi fácil de fazer? Foi tranquilo. O que tu fez? Na verdade, eram peças que eu não usava mais, né? Daí eu decidi fazer uma bolsa. No caso, a gente usa todos os dias, até para carregar os materiais aqui para a Unifra, né? Então... Agora tu usa bastante algo que antes estava esquecido. Sempre. Isso mesmo. Há quem diga que o futuro da moda é a sustentabilidade, e essa seria a nova moda. Por isso, a consciência ambiental é quesito importante nas discussões de sala de aula. Pode ser feito intervenções já numa roupa pronta, né, onde tu pode fazer aplicações numa calça jeans, criar bordados a partir dos retalhos, ou mesmo a gente teve oficinas aqui no nosso curso de DTAR, onde os resíduos têxteis podem ser misturados aos fios de lã e criar nessa tapeçaria ou nessa manta tecida manualmente um efeito muito legal de relevo e de misturas. Tudo isso são formas criativas de tu poderes aproveitar os resíduos têxteis que poderiam estar indo para um aterro e eles virem a ser um elemento de criatividade do design. Os alunos já saem da faculdade com esse pensamento e com a mente voltada para uma criatividade sustentável. A gente sempre está envolvida nos trabalhos, a gente sempre tenta reutilizar, usar as roupas que a gente já tem e em projetos também que a gente desenvolve no curso com essa mesma proposta. O estudo mais recente mostra que o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com diabetes. A mesma pesquisa aponta que nos últimos 10 anos a quantidade de casos aumentou mais de 60%. Para quem trabalha para minimizar o problema, a advertência está na importância de cada pessoa ter uma dieta controlada.
Não é fácil resistir às tentações que os olhos transmitem ao nosso cérebro. Todo esforço é bem-vindo, mas... É um vício muito grande, eu não sei explicar, é muito bom, é muito gostoso comer um doce. E mesmo assim, às vezes não podendo, a gente ainda come. Eu, particularmente, sou muito viciada em refri. Tanto em doce, pra mim, eu prefiro às vezes muito mais um doce do que um salgado, um refri do que um salgado. Tomar um café estimula a comer alguma coisa doce também, né? Então... É uma verdade, mas que também é um problema de saúde neste início do século XXI. Os prazeres da gula ou de uma alimentação sem cuidados com os valores nutricionais de açúcar provocam doenças. Quando a gente fala em açúcar, né, a gente lembra do açúcar branco, mas não necessariamente esse açúcar. Por exemplo, as massas, o arroz branco, a batata. O excesso disso vai acontecer o quê? Vai se transformar em muito açúcar também dentro do meu organismo. Uma alimentação inadequada, o excesso de peso, a falta de atividade física levam ao diabetes. A mais recente pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que um brasileiro a cada 10 recebe o diagnóstico de diabetes. São mais de 18 milhões de pessoas que precisam usar medicamentos e cuidar muito bem o que comem e o que bebem. A idade e o nível escolar são indicadores do diabetes no Brasil. Quase 30% dos diabéticos têm 65 anos ou mais, enquanto 16% frequentaram as salas de aula por 8 anos ou menos. O diabetes tipo 2 está relacionado à idade, porque à medida que eu vou aumentando de idade, eu diminuo as funções do meu organismo e dou ao meu organismo aquela quantidade de açúcar numa vida toda que eu não consigo mais controlar. E essa relação de idade e nível escolar, ela está bem pautada, porque à medida que eu vou aumentando em idade, se eu não tive uma formação escolar, eu vou buscar as informações onde realmente eu não devo buscar. Em 2016, o Brasil tinha pouco mais de 10 milhões de casos entre 189 milhões de habitantes. Atualmente, são mais de 18 milhões de pessoas com diabetes, para um total de 207 milhões de brasileiros. O crescimento absoluto em 10 anos é de 61,8%. Importantes dicas podem reduzir a incidência de casos e servem até para quem já tem a doença. Verduras, frutas, legumes, pelo menos 3 vezes ao dia em tendo diabetes, e não tendo pelo menos 2 vezes ao dia. E o controle desse diabetes, eu posso viver a vida toda, muito tranquilo, sem ter um agravamento do diabetes. Quando eu vou fazer atividade física frequente, quando eu vou me alimentar de forma adequada, e quando eu não exceder em relação ao peso. Então a alimentação ela é essencial. O feijão, a batata doce, os vegetais de folhas escuras, além das frutas cítricas, do tomate, da castanha e dos cereais integrais faziam parte da dieta dos nossos avós. E agora, apesar de tanto tempo, ainda precisam estar na nossa dieta de cada dia. Olá, eu sou a professora Jane do curso de farmácia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dor. A dor é uma sensação que nos acompanha muito no nosso dia a dia, especialmente quando nós utilizamos muito uma postura, por exemplo, nós temos muita dor nas costas. E é muito comum também que as pessoas, ao sentirem dor, passem a se automedicar, ou seja, a comprar o seu medicamento na farmácia e tentar diminuir essa dor. Esse medicamento geralmente é um anti-inflamatório, é um analgésico ou é um relaxante muscular. O problema de usar diariamente esse tipo de medicamentos é que ele vai acabar afetando tanto o nosso estômago quanto o nosso rim, né? Pode dar algum problema renal principalmente, causando inclusive edema, né? Que é o inchaço, que é um efeito adverso bastante frequente. Caso a gente sinta então essa dor muito frequentemente, é necessário a gente averiguar qual é a origem dessa dor, seja com um médico, seja com um fisioterapeuta, né? Para que a gente possa fazer o uso racional de medicamentos, ou seja, utilizá-lo quando ele realmente for necessário. Fique atento para mais dicas do curso de farmácia. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil.
A estimativa do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, é de que anualmente mais de 60 mil novos casos são descobertos. O Jornal da Unifra ouviu o relato de um homem que teve a doença e mostra como ele conseguiu superar o problema. Um urologista também esclarece as dúvidas mais comuns entre os homens sobre o câncer de próstata. Quando completou 50 anos de idade, a prevenção contra o câncer de próstata passou a ser rotina na vida de seu Gervásio. Foram 13 anos fazendo os exames no município de Caçapava do Sul, até que em 2010 veio a notícia inesperada. O antígeno prostático específico, ou PSA, estava alterado. Aí então comecei a me preparar, comecei a conversar com alguns amigos sobre isso aí, o que é que eles fizeram, como é que foi o tratamento, como é que foi as cirurgias. Um especialista aqui em Santa Maria foi indicado para fazer o acompanhamento. Foram mais 2 anos de consultas e exames. Então começaram a fazer alguns tratamentos, fazer biópsia, fazer raspagem, né? E aí, como não resolveu, né, então aí tiveram que optar então, pela fazer a cirurgia de câncer de próstata, tirar a próstata. 5 anos depois, hoje com 70 anos de idade, comemora o resultado normal do exame de PSA, que em 2010 deu alterado. Hoje não existe mais risco de voltar, isso de acordo com a orientação e a informação do médico, né? Então agora eu faço o PSA de ano em ano, né? Simplesmente para ficar mais tranquilo, né? Casos como o do seu Gervásio são cada vez mais frequentes. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Segundo uma estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2016 foram mais de 61 mil novos casos. Mesmo com o número expressivo, muitos homens ainda têm dúvidas sobre a doença. O câncer de próstata é uma doença que só atinge os idosos? O câncer de próstata ele tem relação com a idade, tanto é que se recomenda que o exame seja feito a partir dos 50, 55 anos de idade para toda a população. Porém, eu mesmo já fiz cirurgia num homem de 39 anos com câncer de próstata. O PSA baixo é um sinal de não ter câncer de próstata? Não, essa é uma grande questão que os pacientes sempre, às vezes, fazem o PSA com seu clínico, fazem o PSA com seu cardiologista, ou fazem de forma rotineira por conta própria, até alguns pacientes já vi fazer, mas o PSA ele nos dá uma sensibilidade na detecção do câncer de próstata muito grande, mas ele não detecta 100% dos tumores de próstata. Qual a importância e a necessidade do exame com o urologista, principalmente o toque prostático, frente a pacientes que já tenham familiares que apresentaram problemas de neoplasia de próstata ou câncer de próstata. E também se isso modificaria a idade para a realização desses exames. Hoje, a recomendação pela idade que se recomenda, baseado nos guidelines da Associação Americana, da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Europeia de Urologia, num consenso entre as 3 sociedades, é que todos os homens façam o seu exame de próstata entre 50 e 55 anos de idade e inicia a fazer o check-up completo, com PSA, o toque retal e a avaliação com entrevista com seu urologista. Pacientes que têm histórico familiar dentro da linha paterna, ou seja, o pai, avô, pai do seu pai ou tio de linha paterna, irmão do seu pai com câncer de próstata, se recomenda que seja mais precoce, que esse exame comece já a partir dos 40 anos de idade. Eu queria saber se todos os cânceres de próstata eles precisam de tratamento. Ainda hoje, a prostatectomia radical, a cirurgia para o tumor localizado, é o padrão ouro do tratamento. É o que se escolhe na imensa maioria dos pacientes. Existem algumas coisas que podem ser feitas no tumor de próstata, alternativas à cirurgia, como um tratamento de radioterapia, que eu tenho recomendado mais para pacientes que têm risco cirúrgico, que não querem fazer a cirurgia. E existem tumores com potencial de agressividade muito pequeno que podem ser acompanhados, observados com exames rotineiros para ver se esse tumor vai evoluir de uma forma mais agressiva ou não.
No câncer de próstata, qual é o sintoma que mais aparece? O tumor de próstata, ao contrário do crescimento benigno da próstata, ele não provoca sintoma nenhum na fase inicial. É uma bolinha mínima, um nódulozinho pequenininho, de menos de 1 centímetro, às vezes, que começa a crescer dentro da próstata. Ele não vai atrapalhar o fluxo urinário, ele não vai dar sangramento, não vai dar dor, não vai dar absolutamente nada. Então, se o paciente ficar aguardando os sintomas, ele muitas vezes vai procurar um médico só numa fase mais avançada da doença. Doutor Áureo, a vida sedentária implica em aumento do risco de câncer de próstata? Tem um trabalho longo feito na literatura americana de urologia mostrando que pacientes que têm atividade física de forma mais rotineira, de forma mais frequente, eles, quando têm tumores de próstata, têm tumores com comportamento menos agressivo do que os pacientes sedentários. Além de levar uma vida saudável, procure um urologista para fazer uma avaliação. Então não tem por que temer. A pessoa não sente nada, né? Então, se não fizer, a tendência é de piorar a situação, de futuramente sofrer com químios e rádios, com uma série de problemas que podem ser evitados, né? Ficar sem diagnóstico não é uma boa escolha. Converse com seu urologista e faça o exame todo ano, que isso é mais seguro para vocês. Quais são as frutas da época? As melhores. Agora nós temos morango, gente. Morango tem um valor calórico excelente. Então, comer morangos, quais as formas de eu comer a fruta? Então, eu posso comer as frutas com o iogurte pela manhã, com os cereais, aproveitar a época das frutas de agora. Então, as frutas elas são importantes porque elas trazem em si uma quantidade excelente de vitaminas, minerais e trazem em si também uma quantidade grande de fibras. Cuidar com o exagero, tá? Frutas são boas, mas 3 a 4 porções ao dia são suficientes. Então, coma muita fruta, busque nas frutas uma qualidade nutricional e uma alimentação muito saudável. Coma a fruta da época. Em 27 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Mais que salvar vidas, a atitude representa um ato de solidariedade. Ao encontro da ideia, os cursos de enfermagem, fisioterapia e nutrição do Centro Universitário Franciscano se uniram para chamar a atenção sobre a importância de ser doador. O Jornal da Unifra acompanhou a ação que ocorreu no Calçadão de Santa Maria e que revelou bons motivos para todos nós incentivarmos a doação de órgãos. Ele é o símbolo da campanha. Porque ele marca bastante o dia de conscientização, que é dia 27 de setembro, de doação de órgãos. Além do laço, cartazes e faixas com mensagens que reforçam a importância do ato também foram levadas para o centro. Mas foram através das abordagens que os argumentos e dúvidas sobre o processo de doação puderam ser melhor explicadas. Ela me esclareceu que a gente pode colocar, que tu fala pro familiar e mesmo assim tu coloca no canhotinho da tua identidade que tu quer ser doadora de órgãos. Achou importante essa informação? Muito importante. É uma atitude muito importante, mas as pessoas também elas terem que se sentir à vontade, né, para fazer isso. Mas a gente está conscientizando, né, que se eles tiverem interesse, para eles deixarem o familiar informado. E esse é um dos passos mais importantes para que o Brasil alcance números de doadores cada vez maiores. É preciso deixar claro para os outros que você é um doador. Foi o que fizeram há 20 anos essas duas irmãs. A gente estava andando na rua, que a gente sempre anda junto, né? Chegaram um pessoal, devia ser, não sei se era enfermagem, o que era na época, acho que era enfermagem. E fizeram umas perguntas se a gente gostaria de ser doador de órgãos. E a gente assinou, inclusive, né, que a gente era doadora de órgãos. Por que vocês decidiram tomar essa atitude? Porque eu acho muito interessante, né, poder salvar mais vidas. Uma vida pode salvar 3, 4 mais, então é muito importante já que a gente pode deixar esse legado, já uma boa virtude, um bom exemplo, né, para salvar mais vidas.
Felizmente, atitudes assim são cada vez mais comuns. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2016, houve aumento de 19% no número geral de transplantes no país. Destaque para 5 órgãos: coração, rim, fígado, medula óssea e pulmão. O mais difícil numa doação de órgãos é a sensibilização dos familiares, né? Naquele momento difícil, de dor, de luto, saber que a vida daquela pessoa, daquele ente querido que se foi, pode salvar várias vidas. No ano passado, o Brasil registrou mais de 2.983 doações, o maior número de doadores efetivos da história. Foram 357 procedimentos e um crescimento de 13% em relação ao ano anterior, fruto de trabalhos como esse, de conscientização, de apelo, para que novas pessoas se tornem doadoras. A gente tem o contato mais próximo com o paciente, então a gente com certeza pode ajudar a sensibilizar as famílias a serem doadores, né, de órgãos. Porque o que falta para as pessoas é informação a respeito disso, porque isso é um ato de amor muito grande, de solidariedade com o próximo. Então o nosso papel é sensibilizar as famílias dos pacientes. Mas, para se alcançar resultados ainda melhores, só conscientizar não basta. É preciso também mais investimento em profissionais atuando junto à causa. Em São Paulo, há 30 equipes para fazer o transplante de fígado. Já em Minas Gerais, há 3. Então, isso é uma má distribuição para fazer esses transplantes. Em Santa Maria, o Hospital Universitário é a única instituição que realiza transplantes. De 2008 a agosto de 2015, foram realizadas 120 doações de medula óssea e 117 transplantes renais. O Hospital de Caridade não realiza transplantes, mas atua na captação de órgãos. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelos acadêmicos do curso de Medicina da Unifra. É tudo pelo Sistema Único de Saúde, então eles fizeram todo um estudo para estimular também as pessoas para a questão da doação. Veja quais órgãos podem ser doados: coração, pâncreas, osso e medula, córneas, pulmões, fígado, rins e pele. A lista já é bem conhecida da Dona Fátima lá do início da reportagem. E o que ela também sabe sobre doação é o sentimento da atitude. Me sentiria feliz em saber que alguém está com o meu pedacinho. Como eu estou com um pedacinho de uma pessoa aqui no nariz. O que a senhora recebeu? Eu recebi uma cartilagem no nariz de uma pessoa que estava morta. Muito importante essa atitude. Muito importante. Esta edição do Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais. Olá, eu sou a professora Camila Franco do curso de farmácia e venho falar um pouquinho sobre nanotecnologia. A nanotecnologia é o desenvolvimento de produtos com partículas de escalas de pequena dimensão, partículas bem pequenininhas. E com isso nós temos então a redução de efeitos colaterais e uma maior eficácia do tratamento com medicamentos. As nanopartículas, elas têm aplicações na área de medicamentos, transportando fármacos para o sítio doente, assim como controlando a liberação desse fármaco. Também é aplicada na área de alimentos, na agronomia e na área de defensores agrícolas, tornando-os menos tóxicos. Para saber mais, fique atento às dicas e aos rótulos dos produtos. Unifra Entrevista, um programa que não fala só o que você quer ouvir. Toda sexta-feira, às 6 da tarde, na TV Unifra.